Ok, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada também a quem estiver assistindo. E hoje nós temos a nossa continuação sobre o novo começo, no capítulo 30, hoje é a sessão 4, A Verdade Atrás das Ilusões, no meu livro aqui, página 682, e é uma continuação onde Jesus está nos conduzindo para nós vivenciarmos ou trazermos, escolhermos na nossa mente, pela escolha do sonho feliz. Esse novo começo, que é esse capítulo, ainda tem a ver no final do capítulo anterior, que a gente viu que, além dos sonhos de medo, que é a nossa realidade, que nós pensamos que vivenciamos aqui, antes de despertarmos para o que o Cristo é, para o que o céu é, nós precisamos passar pelo sonho feliz, ou pelo mundo real. E esse novo começo, então, é essa experiência de mundo real, que é temporária, é apenas a correção para não nos opormos ao nosso ser, e assim o nosso ser poderá voltar a ser reconhecido pela nossa consciência. Então, hoje, então, Jesus especificamente traz mais uma vez um esclarecimento dentro desse pensamento, dessa descrição do que vem a ser esse sonho feliz ou o mundo real. Como em outra parte, Jesus chama também da a antessala do céu, de onde Deus pode nos alcançar. Então, isso nós veremos hoje, então, especificamente a verdade atrás das ilusões, mas antes de começarmos, eu convido vocês para a gente fazer, como sempre, a nossa entrega da nossa mente ao Espírito Santo. Com isso, nós podemos respirar mais profundamente, pausadamente, aquietar nossos pensamentos tribulados, nossas defesas, o que nós fizemos de pensamentos próprios, e simplesmente relaxar nisso que agora é a nossa meta, que é ouvirmos ao Espírito Santo. Que ele conduza em nossa mente, em nosso pensamento, esse nosso estudo, para que possamos aceitar isso a favor do nosso ser, a favor da aprendizagem, de aprendermos a nos colocar sem defesas diante de Deus, diante do Cristo, para voltarmos à consciência do Cristo que somos. Então, assim, nós estamos prontos. Isso, com essa meta colocada, nós evitamos julgamentos, e sem julgamentos estamos prontos para ouvirmos o que Jesus tem a nos dizer nessa sessão. Então, capítulo 30, sessão 4. Tu atacarás aquilo que não satisfaz, e assim não verás o que o inventaste. Então, aqui no comportamento, na crença separada do que nós somos, é parte da nossa natureza nós atacarmos aquilo que não nos satisfaz, aquilo que aparentemente não queremos, só que fazendo assim, nós obstruímos da nossa consciência, ou tiramos da nossa consciência o saber de que nós fizemos aquilo que nós estamos atacando. Então, aquilo que nós pensamos que não nos traz benefícios, ou que nós não queremos,
Na verdade, nós inventamos isso, e quando nós deixamos de ver que somos os autores disso, e deixamos de ver através do ataque, nós impedimos a nós mesmos o reconhecimento de quem que nós somos. E por isso que Jesus também continua dizendo: tu sempre lutas contra ilusões. Então, todo ataque, toda defesa, tudo que eu vejo fora e que não me satisfaz, ou que aparentemente satisfaz a um ser individual, sempre é contra ilusões. Seja luta ou seja adoração também, idolatria, sempre é contra ilusões. Pois a verdade que está por trás é tão bela e tão serena e amorosa gentileza, que se estivesse ciente dela, te esquecerias inteiramente de te colocares na defensiva e correrias para o seu abraço. Então, se nós pudéssemos ter o alcance de intelectual, mental, o saber do que está atrás da ilusão, da verdade, do que permanece imutável por detrás da ilusão, nós imediatamente correríamos para o seu abraço. Não nos passaria de modo algum pela cabeça a ideia de atacar. Então, nós atacamos as ilusões, ou atacamos coisas aqui no mundo físico, comportamental e psicológico, porque nós desconhecemos o que está por detrás dessa ilusão, por detrás do ídolo, por detrás da imagem projetada, ou por detrás daquilo que eu penso que eu estou vendo, está a realidade. E essa é muito bela, porque ela é compartilhada com Deus, porque não existem dois criadores, não existem dois universos, dois mundos. Tudo que é real é de Deus, é imutável, e é muito belo, porque não tem oposição. Então, e tudo é dado livremente a todos. Só que isso nós esquecemos justamente quando nos voltamos para a idolatria, para as coisas que achamos que nós não queremos. Seguindo aqui no 1:4, a verdade nunca poderia ser atacada. Então, a unicidade do céu, o pensamento de Deus, aquilo que nós de fato somos, aquilo que transcende aquilo que nós pensamos que estamos vendo, nunca poderia ser atacado, porque é uno para todo sempre, é imutável para todo sempre. Então, o que poderia haver que eu poderia atacar? Se a verdade é tudo que há. E disso tu sabias quando fizestes ídolos. Eles foram feitos para que isso pudesse ser esquecido. Então, esta foi a causa da criação, ou melhor, do feito de se fazer um mundo dual. Essa é a razão de nós fazermos ídolos, de fazermos corpos, de fazermos aparentemente seres independentes entre si, com vidas separadas entre si, porque a verdade não poderia ser atacada, e como sabemos disso, e a vontade era ser diferente de amor, e diferente de amor é fazer algo fora de amor, é ser ataque. Então, para que pudéssemos experienciar esse algo diferente, nós tínhamos que fazer ídolos, nós tínhamos que projetar coisas separadas. Então, só assim, projetando essas coisas separadas, é que podemos esquecer do fato de que a verdade nunca poderia ser atacada. Nunca poderia se fazer algo diferente do céu. Criar um mundo fora da mente de Deus, fazer algo a mais além de Deus. Mas nós queríamos fazer algo a mais. Então tivemos que necessariamente criar um universo de ídolos, porque daí, estando identificados dentro de um ídolo, nós esquecemos que o céu nunca poderia ser criado algo a mais além dele. Então, só assim é que foi possível pensar separação e se identificar com separação. Então, só mesmo esquecendo
da realidade é que nós podemos pensar separação, e para isso tivemos que necessariamente fazer ídolos, porque ídolos não são criação, são projeção equivocada de pensamentos. Só ataca as ideias falsas, nunca as verdadeiras. Então, todo ataque que nós vivenciamos aqui sempre é de um pensamento falso. Jamais é de um pensamento verdadeiro, porque os pensamentos verdadeiros são aqueles que compartilhamos com Deus e em Deus, com o Cristo e dentro do Cristo. Aqueles pensamentos que não têm começo nem fim, mas que estão em constante dar e receber. Então, estão em constante criação para estender a alegria eterna do Pai com o Filho, esse relacionamento eterno do Pai e do Filho. Então, essas são as ideias verdadeiras. Mas essas não concebem ataque, porque não faz parte da sua natureza. Então, para haver ataque, necessariamente nos identificamos com pensamentos falsos, com ideias que não são pensamentos de verdade. São intelectualizações que fizemos e botamos a nossa crença em cima deles. Todos os ídolos são ideias falsas que fizeste para preencher a brecha que pensaste ter surgido entre ti mesmo e o que é verdadeiro. Então, o que é um ídolo? Uma ideia falsa que nós colocamos para preencher a brecha que achamos que tem entre nós mesmos e o que é verdadeiro. Então, entre a consciência que eu penso que eu sou, eu penso que me separei de Deus, eu tenho consciência agora de uma individualidade, e dentro dessa consciência de individualidade, que é diferente do pensamento de Deus, então tem um intervalo entre o pensamento de Deus e minha consciência de individualidade. Dentro dessa então, dentro desse espaço entre o pensamento de Deus e minha consciência, nessa brecha é que foram colocados os ídolos. Dentro desse espaço está o mundo dual, está tudo que eu vejo fora da minha consciência, para preencher aparentemente esse intervalo de espaço. E então esse intervalo entre o que eu sou de verdade, o Cristo, e o que eu penso que sou, essa consciência daqui, e os atacas em nome das coisas que pensas que representam. Então, eu penso que esses ídolos representam agora a separação minha e do meu ser, minha e de Deus, e, portanto, eu ataco os ídolos. Primeiro, eu projeto ídolos para preencher esse intervalo, e depois eu os ataco, porque esses ídolos justamente representam a separação do meu ser e de Deus. O que está além dos ídolos não pode ser atacado. Então, tudo que eu ataco, na verdade, também é falso. São só os ídolos, porque nunca, jamais poderei atacar o que está além dos ídolos, o que é a verdade de Deus, o que é real, o que é o Cristo por detrás de cada ser que parece vivo dentro de uma consciência individual. Então, essa realidade que está por detrás de cada ser vivo, essa não pode ser atacada, porque essa é a unicidade do Cristo. Então, o que nós fizemos? Atacamos os ídolos, atacamos aquilo que nós projetamos justamente com o propósito de fazer com que nós pareçamos ser um ser individual, que nós pareçamos ser alguém além do céu. Os exaustivos e insatisfatórios deuses que fizeste são brinquedos inflados de criança. Olha, Jesus aqui mais uma vez usando a metáfora de crianças que dão falas aos seus brinquedos e depois se amedrontam diante do brinquedo. Nós fizemos exatamente assim com a projeção da nossa mente. Brincamos de pensar separação
damos fala para essa separação, e agora morremos de medo dos efeitos do que está dentro da separação. Então, são brinquedos inflados de crianças. Então, é esse nosso comportamento exaustivo e insatisfatório de buscarmos ser algo diferente, de sermos uma consciência individual. Uma criança se assusta quando uma cabeça de madeira salta de uma caixa fechada, que é repentinamente aberta, ou quando um urso de pelúcia macio e silencioso começa a rosnar no momento em que ela o segura. Mais uma vez essa metáfora, a criança, ela brinca, mas ela pode ter medo do próprio brinquedo que ela deu ação a esse brinquedo. As regras que ela fez para as caixas e para os ursos falharam e quebraram o seu controle daquilo que a cerca. Então, ela deu a fala para o urso, achando, a regra dela era brincar para se satisfazer, para se sentir feliz na brincadeira, e no momento que ela acredita que esse urso rosnou, ela passa a ter medo, então ele quebrou o encanto da brincadeira, e ela passa a ter medo ao invés de gostar dessa brincadeira. E ela tem medo porque pensava que essas regras a protegiam. Ela achava que ela estava numa brincadeira legal, que a felicidade dela estava em brincar com isso, e quando ela viu a fala que ela deu, ela passa a ter medo porque achou que as regras do brinquedo mudaram. Agora o brinquedo está atacando ela. Quando ela apenas pegou esse brinquedo porque achava que iria satisfazê-la, e de repente o que era para ser uma alegria para ela volta-se contra ela, e aí ela tem medo. Agora, precisa aprender que as caixas e os ursos não a enganaram, não quebraram regra nenhuma, nem significam que o seu mundo se tornou caótico e sem segurança. Ela se equivocou. A mesma coisa nós fizemos como criancinhas. Então, a criança precisa aprender que um urso e a cabeça de madeira não tem o poder de atacá-la só porque a cabeça de madeira salta da caixa ou porque o urso de pelúcia rosna. Então, e o mundo dela continua sendo seguro. Isso era um brinquedo. Ela não foi afetada por isso. Assim, nós também, na nossa brincadeira de brincar de vamos fazer um céu, como Deus também fez com seu filho, vamos nós também brincar disso e oferecer algo a mais a Deus. Então, essa brincadeira, ela não se tornou um ataque verdadeiro para nós, embora que agora nós tenhamos medo do mundo que nós fizemos. Nós brincamos de fazer esse mundo, e agora, aparentemente, esse mundo que era a nossa brincadeira legal, que nós amamos por um instante, brincar de fazer um mundo à parte de Deus, por um instante isso foi amado. Só que imediatamente nós ficamos com medo, porque achamos que a regra desse mundo foi quebrada, e agora as coisas estão se voltando contra nós mesmos. Agora nós estamos à mercê do mundo, agora nós estamos frágeis, agora o mundo pode acabar conosco, o mundo nos fere. Então, as regras para a criação do mundo foram quebradas. Então, nós não lembramos conscientemente dessa primeira parte do sonho, onde nós fizemos o mundo, mas nós lembramos da segunda parte do sonho, onde nós somos vítimas do mundo. Então, nós precisamos aprender que esse mundo não quebrou nenhuma regra. Na verdade, o mundo não está nos atacando. Assim como a criança precisa aprender que o rosnar do urso e a cabeça saltar para fora subitamente da caixa não é um ataque da criança, o que o mundo parece nos fazer não é um ataque ao nosso ser. Apenas imagens podem parecer ser atacadas, mas a regra da segurança não foi quebrada só na nossa consciência, nós que pensamos que estamos sendo atacados. Na verdade, não estamos. Então,
A criança, quando ela aprende que o mundo, que ela ainda está em segurança, ela se equivocou, compreendeu mal o que a fazia estar segura e pensou que isso tinha ido embora. Então, a criança compreendeu mal, ela achou que estar segura é estar no mundo ilusório, dentro da brincadeira, e que ali era o lugar dela ser feliz. Nós pensamos que o nosso lugar de ser feliz seria nesse universo que pensamos que fizemos separado de Deus. Assim como a criança acha que ela vai ser feliz se ela tiver um mundo da brincadeira. Só que a brincadeira, às vezes, a tormenta pode voltar a trazer medo. Assim, o nosso universo, quando esquecemos que a nossa alegria está no reino de Deus, está em ser quem nós somos, e pensamos em fazer algo diferente e ser feliz dentro desse algo diferente, nesse algo diferente parece que a regra quebrou e nós somos agora frágeis e suscetíveis ao ataque. Mas isso porque a nossa identificação, nesse caso, precisa estar em algo frágil e suscetível a ataque. Como um corpo físico, por exemplo, que é perfeito para isso, para o sofrimento, para nós sermos atacados, frágeis, para nascermos, termos um pouco tempo de experiências e depois voltar à morte. Então, isso é só um brinquedo de criança. Mas seguindo aqui no 3, a brecha que não existe é preenchida com brinquedos de inúmeras formas. Então, essa brecha entre o que eu penso que eu sou e o que eu sou, eu ainda sou o que eu sou. Então, não existe uma brecha, mas eu penso que existe. Então, ela é preenchida com inúmeras formas. Então, um universo inteiro, um mundo dual, surgiu para preencher essa brecha. E cada um aparentemente quebra as regras que estabeleceste para ele. Cada ídolo dentro desse mundo agora, ao invés de existir só para a nossa alegria, agora quebra essa regra e parece que vai nos contra-atacar, nos atacar. Ele nunca foi o que pensavas. Esse ídolo nunca foi isso, nem para nos trazer alegria e nem para depois dessa ideia nos atacar. Não pode deixar de aparentemente quebrar as tuas regras de segurança, já que essas regras estavam erradas. Então, nossas regras de segurança que fizemos dentro do universo, fora da mente de Deus, estavam erradas, porque nós não saímos da mente de Deus. Então, nossa segurança ainda é o próprio Deus, são os pensamentos de Deus. Então, com as regras erradas, como que um ídolo poderia quebrar essa regra se, em primeiro lugar, nem essa regra é verdadeira? Mas tu não. Então, quem aparentemente está em perigo é aquilo que nós pensamos que somos. E Jesus segue dizendo: mas tu não estás em perigo. E esse tu aqui não é para a consciência individual. Esse tu é o nosso ser que pensa que separou, esse tomador de decisões que apenas se imagina separada do seu ser. Mas no momento que ele volta a aceitar o seu ser, o Cristo, ele saberá que ele nunca esteve em perigo. Então, também podemos saber agora, aqui na ilusão, que nós, de fato, o nosso ser nunca esteve em perigo. Podes rir das crianças que pulam, das cabeças que pulam e dos brinquedos que rosnam, assim como a criança que aprende que eles não são uma ameaça para ela. Quando a criança aprende que o brinquedo era só uma brincadeira e ela vê que não existe perigo algum, ela ri desse brinquedo. Assim, nós podemos sorrir dentro do universo infantil de brinquedo inflado que nós fizemos, porque ele não tem o poder de nos atacar. Então, podemos rir-nos como a criança ri quando ela descobre que não há motivos para o medo. Entretanto, enquanto gostar de brincar com eles, ela os perceberá como se estivessem obedecendo às regras que fez para a sua diversão. Então, enquanto a preferência da criança for brincar com os brinquedos, automaticamente ela também
fará regras para essa brincadeira, ou não será uma brincadeira. Assim, ainda existem regras que eles aparentemente podem quebrar, assustando-a. Então, enquanto a criança se sentir atraída para brincar, ela necessariamente fará regras para a brincadeira existir. E se ela tiver regras, automaticamente essas regras podem mudar e podem ser quebradas e assustá-las. E, no entanto, ela está à mercê de seus brinquedos só porque na cabeça dela ela ainda pode ser atacada, porque ela ainda fez regras, e regras podem ser quebradas. Isso faz com que ela realmente, de fato, seja uma vítima dos brinquedos, e podem eles representar qualquer ameaça para ela, por mais que a regra da brincadeira possa ser quebrada, possa se voltar novamente para a criança, jamais a criança está realmente, de fato, em perigo. Assim, nós estabelecemos regras na mente. E uma regra é de que nós somos um ser individual, fora da consciência do Cristo, fora da mente. Nós estamos identificados numa individualidade física e psicológica. Esta regra pode ser atacada, essa regra pode se quebrar e pode ser voltar contra nós, assim como a regra da brincadeira da criança. Mas, por outro lado, assim como a criança, de fato, não está à mercê dessas regras e das brincadeiras, o nosso ser, nós, de fato, não estamos à mercê das nossas regras, não estamos à mercê dos nossos brinquedos de identificação, de identidade, de corpos que nós fizemos para substituir o ser Cristo que nós somos. Essa brincadeira que fizemos de sairmos do céu não alterou em nada o Cristo que nós somos. Então, nós não estamos em perigo, de fato, não há perigo. A nossa realidade ainda é tal como Deus a concebeu na nossa criação e no céu. A realidade observa as leis de Deus e não as regras que estabeleceste. Então, a realidade não obedece às regras do mundo físico daqui, do mundo dual, do mundo do sonho, do mundo projetado. Ela ainda segue as leis de criação de Deus, que é o constante e imutável estender do amor, da criação de Deus. São as suas leis que garantem a tua segurança. As suas aqui em maiúsculas. São as leis de Deus que estabelecem a segurança do nosso ser. E não aquilo que nós pensamos que somos. Todas as ilusões a respeito de ti mesmo, nas quais acreditas, não obedecem a lei alguma. Então, nossas ilusões não têm leis. É o caos. É a ausência de lei. Nós pensamos que estamos à mercê das leis do ego, porque assim escolhemos, porque nós damos a fala ao ego. Na verdade, nem existe ego sem nós darmos o nosso poder a ele. Assim como o urso não rosna para a criança, a não ser que ela lhe dê essa fala. Então, nós damos ao ego o poder de parecer que existem regras aqui que vão se quebrar e nos atacar. Mas elas, de fato, a ideia de separação, toda ilusão, ela não obedece a lei nenhuma, porque só existe lei dentro do que é real, só existe lei no amor. O que não existe não pode ter lei. Então, na ilusão, não há lei. Elas parecem dançar por algum tempo de acordo com as regras que estabeleceste para elas. Então, na mente, nós estabelecemos regras de um universo, de diferentes formas de vida, e de nascimentos e de mortes, e de intervalos de vida entre esse nascimento e morte, mas isso são apenas danças que, por algum tempo, parecem ter regras próprias. Mas então caem e não conseguem reerguer-se. Quando finda a regra para um ídolo aqui na Terra, ele cai e parece não reerguer-se, porque ele não tem vontade própria quando ele deixa de estar dentro da regra que fizemos para as ilusões. Elas são apenas brinquedos, minha criança, portanto, não te lamentes por elas.
Não te lamentes quando cai mais um ídolo, mais um brinquedo. Não te lamentes porque aparentemente mais uma ilusão quebrou-se e deixou de seguir a nossa regra. Brincamos de dar vida ao que não pode ter vida, e isso aparentemente tem vida por algum tempo, e aí de repente parece que essa vida é retirada, e nós nos lamentamos quando na verdade era só um brinquedo, nunca teve vida de fato, apenas pareceu que tinha. Então era um brinquedo, e como Jesus diz, não há por que se lamentar quando o tempo do brinquedo se vai. A sua dança nunca te trouxe alegria. Então, as regras que fizemos de um universo separado de Deus, esse universo à parte, nunca trouxe alegria ao nosso ser. Tampouco eram coisas para assustar-te, nem para te dar segurança, caso obedecessem às tuas regras. Então, a idolatria daqui, seja de um corpo físico, seja de qualquer coisa externa que agregamos a nós, que para nosso compartilhar aqui, ou para a nossa segurança, nada disso foi feito nem para nos assustar e nem para nos dar segurança, caso obedecesse nossas regras. Ele simplesmente continua sendo nada. Elas não devem ser estimadas nem atacadas, mas apenas contempladas como brinquedos de criança, sem qualquer significado próprio. Então, isto é, todas as coisas físicas e todos os acontecimentos e as coisas dos pensamentos psicológicos que temos aqui, e os sentimentos individuais, tudo isso vem a ser um nada. Então, isso apenas é para ser agora contemplado, para se perceber que dentro disso individualmente não há significado próprio. Não faz sentido coisas isoladas, coisas separadas. Vê um sentido nelas e verás todos. Ver um sentido dentro de um ídolo e vou ver sentido em tudo, apenas vou ver ídolos. Não vejas nenhum e elas não te afetarão. Então, um único sentido, uma única coisa que eu acredite na idolatria, e tudo nos atacará ou temporariamente servirá de segurança. Mas aí não saberemos da nossa realidade, da nossa segurança em Deus. Mas não vendo nenhum significado em nenhuma delas, nada mais poderá nos afetar dentro da ilusão. Aí nós nos tornamos invulneráveis às coisas fora da mente de Deus. As aparências enganam porque são aparências e não realidade. Esse mundo projetado é um mundo de aparências, porque tudo é só uma projeção, uma cortina de fumaça, como Jesus chama. Então, se é só aparência, não é a verdade, pode nos enganar, porque nós pensamos que é algo, quando na verdade não é. Então, justamente por ser aparência é que engana. Não insistas nelas de forma alguma. Então, insistir nela é botar o nosso valor nelas, é nós colocar elas como o nosso tesouro. Nós nos identificarmos, nós a queremos para ser o nosso reino. Então, isso faz com que dê realidade a elas e elas vão quebrar essa realidade. Então, por isso, não insistir nelas de forma alguma, elas apenas obscurecem a realidade e trazem medo porque escondem a verdade. Então, é por esse motivo que as coisas aparentemente separadas aqui nos trazem medo. Não por elas em si mesmo, mas porque elas escondem de nós a verdade do Cristo. Ficamos perdidos aqui. Ficamos como que vagando sem sabermos quem de fato nós somos, sem termos a experiência do nosso ser. E isso causa medo. Então, a idolatria, ela tem
esse poder de esconder de nós a verdade, não de acabar com a verdade, mas de esconder da nossa consciência, deixamos de estar cientes da verdade. Não ataques aquilo que tu fizeste para te deixar ser enganado, pois desse modo provas que foste enganado. Então, atacar, evitar ou se proteger dentro da ilusão das coisas ilusórias, nada mais é do que dizer que eu sou frágil e eu preciso ser defendido, ou eu fui atacado. Então, atacar aquilo que nós fizemos, se a criança atacar aquele brinquedo que ela mesma deu a fala e ela acha que o brinquedo atacou ela apenas estaria dizendo que o brinquedo de fato atacou ela. Nós atacarmos o mundo de volta para nos defender é a mesma coisa, apenas estamos dizendo que essa coisa ilusória, que não tem poder nenhum, na verdade nos atacou. Então, estamos automaticamente dando valor àquilo que pensamos que nos atacou. O ataque tem o poder de fazer com que as ilusões sejam reais. Este é o grande peso dos ataques. Não é a ideia de atacar ou se defender em si, por si mesmo. Por si mesmo, isso não significa nada. Porém, o ataque tem a capacidade ou tem a característica de fazer com que ilusões sejam reais. E uma vez que ilusões sejam reais, aquilo que é real para nós, a realidade passará a ser a ilusão. E a ilusão, e o céu, que é realidade, passará a ser ilusão para nós. E a ilusão real passará a ser a nossa realidade. Essa inversão de valores. Então, esse é o risco quando nós acreditamos ou atacamos uma ilusão. O que poderia ser, além de uma ilusão, fazendo com que as coisas pareçam ser como ele próprio? Então, como que uma ilusão, se ela for atacada, ela deixa de ser ilusão, porque ninguém ataca o nada. Para mim, atacar é porque tem que ter uma substância ali. E aí ela deixa de ser o nada. Mas isso transforma a ilusão em algo verdadeiro? De forma alguma. É apenas mais um engano. Olha calmamente para os seus brinquedos e compreende que são ídolos que apenas dançam de acordo com desejos vãos. Tudo no mundo que nós pensamos que precisamos aqui são ídolos que dançam de acordo com desejos vãos. Nossos desejos vãos por coisas separadas, por coisas individuais, por coisas que nos protejam, por coisas que nos tragam prazer, por coisas que nos tragam alegrias, são apenas brinquedos aos quais nós damos o poder de aparentemente nos trazer aquilo que nós queremos. Não lhes des o teu culto, pois não existe. Então, dar o culto é idolatrá-las, é querê-las, é dar o nosso pensamento, ao invés de restituí-lo à consciência do Cristo, permanecer com o nosso pensamento apegado às coisas de idolatria, apegado às coisas separadas. Entretanto, não é igualmente esquecido no ataque. Então, elas não existem, nós acreditarmos nelas não as torna real, mas faz com que a gente não as esqueça quando nós as atacamos. O Filho de Deus não necessita de defesa contra os seus sonhos. Os seus ídolos não o ameaçam em nada. O Filho de Deus, o Cristo, ele não precisa ser defendido do nosso sonho, porque nada dentro do sonho está atacando o Cristo, está atacando o Filho de Deus. Os seus ídolos não o ameaçam em nada. Essas figuras com que nós estamos sonhando aqui no mundo ilusório separado de Deus, não atacam em nada o nosso ser, o Cristo que nós somos. O seu único equívoco é pensar que é real. O que o poder de ilusões poderia fazer?
Então, o único equívoco nosso dentro do sonho de separação é que nós achamos que a separação é real, que as coisas que agora vemos e sentimos sejam reais, e que a individualidade é o nosso ser. Isso nós sentimos assim. Então, isto é o único equívoco. Nós estamos acreditando que uma coisa separada seja real, que uma ilusão seja real. Só que poder uma ilusão tem de fazer isso. Ela não tem o poder de fazer isso. Ainda é nosso desejo de que isso seja assim. Isso tem que ser compreendido. Não existe um poder na ilusão que está nos atacando. É o nosso desejo de ser uma ilusão que está nos atacando a nós mesmos de volta. Então, este é o ponto. Isso que Jesus quer clarear para que nós saibamos disso, porque só assim é que nós podemos olhar de volta para a ilusão e simplesmente rir-se da ideia de que ela pode afetar o nosso ser. E sem ataque, nós não precisamos mais de brinquedos de ilusão. Estaremos prontos para a verdade alcançar a si mesma dentro de nós. Continuando aqui no 6. As aparências só são capazes de enganar a mente que quer ser enganada. As ilusões só podem enganar aquele que quer ser enganado. O mundo aqui só nos afeta porque nós queremos que a nossa realidade ainda seja esse mundo separado. Porque se nós não quiséssemos ser enganados, o nosso ser ainda está desperto. Então, ainda há uma decisão, embora esteja oculta, mas que ainda quer ser, não quer ser separada. Ainda quer ser diferente de como Deus a criou. Então, disso precisamos estar cientes. E podes fazer uma simples escolha que te colocará para sempre muito além do engano. Esse é o passo 2. Passo 1. Eu só estou presa a ilusões porque na minha mente eu quero ser enganado. Passo 2. Mas assim como eu quis e quero ser enganado, eu também posso escolher agora ir além do engano, ir para a verdade. Não precisas te preocupar com a forma como isso será feito, pois isso não podes compreender. Nós não compreendemos a salvação, porque nós estamos na consciência da separação. Então, basta saber que nós podemos agora escolher ir além do engano. Como que isso vai acontecer? Como que a nossa mente vai voltar a saber da realidade? Não nos cabe saber esses meios, porque nós, na separação, não os compreendemos. Então, isso está além do nosso alcance. Mas compreenderás que poderosas mudanças foram rapidamente introduzidas quando decidires uma única coisa muito simples. Tu não queres coisa alguma que acredites que um ídolo possa dar. Isso precisamos nos dar conta. Quando nós percebermos que nada que venha do ídolo pode preencher o nosso ser, nada que venha de um ídolo possa acrescentar algo a nós, quando nós compreendermos isso, quando nós aceitarmos isso, imediatamente a ilusão deixará de ter atração na nossa mente. Nós nos sentimos atraídos pela ilusão porque ainda acreditamos que um ídolo pode nos oferecer alguma coisa que nós queremos. Quando nós dermos conta de fato de que tudo que nós queremos é aquilo que Deus no céu tem a nos oferecer, que é o todo, que é toda a felicidade, toda a segurança, toda a consciência do ser, tudo que é os atributos do céu,
e nada menos do que exatamente tudo é nosso, quando compreendemos que isso é o que nós queremos, e não uma coisa separada que venha de um ídolo, imediatamente iremos retirar o nosso interesse do ídolo. E ele não tendo mais atração, ele perde o poder de nos afetar. Assim como um brinquedo que deixa de ter atração para a criança, ele não afeta mais a criança, assim o ídolo, quando nós não tivermos mais poder de atração para ele preencher qualquer coisa que seja uma falta que percebemos dentro de nós, e nós não formos ao ídolo, ele não tiver nenhuma atração, simplesmente o céu nos dará tudo o que nós queremos, porque é nosso direito, como extensão de Deus, é nosso direito, é de nossa herança como filhos de Deus, termos e sermos tudo. Não pode haver falta dentro do nosso ser. Até vou repetir aqui, então, no 6.3, não precisas te preocupar com a forma como isso será feito, porque isso não compreendes. Então, como que será preenchido dentro de nós essa falta, mas que agora nós não queremos mais idolatria? Não cabe a nós. Mas nós compreenderemos que poderosas mudanças foram trazidas a nós. Simplesmente quando a única coisa que nós quisermos será escolher, quando nós nos dermos conta que não queremos coisa alguma que acreditemos que um ídolo possa dar. Pois assim o Filho de Deus declara que está livre de ídolos, e assim ele é livre. Então, declarando a nossa independência total de qualquer coisa que seja um ídolo, assim seremos livres de ídolo, porque o ídolo não tem poder dentro dele para nos apegar, para se apegar a nós. É nós que vamos ao ídolo e nos apegamos nele. O ídolo não tem poder nenhum, então quando nós declaramos que somos livres do ídolo, de fato nós somos livres. A salvação é, de fato, um paradoxo. A salvação em si, ela até é uma coisa aparentemente contraditória. Por quê? O que poderia ser, exceto um sonho feliz? Então, o que é a salvação? Um sonho feliz. Porque, na verdade, o nosso ser nunca deixou o céu. Então, não há salvação real. Por isso que é um paradoxo. No entanto, dentro da consciência da qual estamos, de fato, precisamos de salvação. Então, o que a salvação é? Ainda um sonho, mas um sonho feliz. Ela apenas te pede que perdoes todas as coisas que ninguém jamais fez, que não vejas o que não existe e que não olhes para o irreal como se fosse realidade. Então, o que o sonho feliz? Salvação é um sonho, porque na verdade não precisamos ser salvos porque nunca deixamos o céu. Mas a nossa consciência não é disso. Então, ainda precisamos de salvação. Então, o que a salvação quer? Que nós permitamos que o perdão venha substituir o medo. Que todas as coisas que nos trazem medo, que ao invés de nós julgá-las, que nós permitamos que um pensamento do perdão venha do Espírito Santo. E e esse perdão sempre ele perdoa, por quê? Porque ninguém jamais fez nada para nos atacar. É só uma ilusão de ataque, nunca houve ataque de fato. Por isso que pode ser perdoado, porque não é real. Se fosse real, seria pecado. Não é real, nem há o que perdoar. Mas já que pensamos que isso nos afetou, então um sonho de perdão substitui o sonho de medo, porque o medo também não é real, porque Deus não o criou, então não existe medo. Mas na nossa experiência existe medo porque nós pensamos que fizemos o ataque, então experienciamos medo. Assim também, agora, ao invés do medo, nós podemos escolher o perdão do Espírito Santo. E mais do que isso, podemos ver o que não existe, parar de ver o que não existe, parar de ver ídolos e não olhar para o irreal.
como se isso fosse verdade. Então, no pensamento, ao invés de olhar para esse mundo, voltar o nosso pensamento para a mente e nos colocarmos em consciência nos pensamentos do Espírito Santo, que como que ele trará de volta a consciência dos pensamentos do céu, isso é com ele, porque nós não compreendemos isso. Mas ele substitui os pensamentos verdadeiros que nós temos no céu pelos nossos pensamentos de Deus. Isso acontece aqui, no instante santo, e depois da volta do sonho feliz da salvação, de volta à consciência constante do Cristo. Então, nos é pedido para perdoar o que o irmão jamais fez, não ver o que não existe. Apenas te é pedido que deixes que seja feita a tua vontade e não mais busques coisas que não queres. Então, Jesus falou várias vezes nas sessões anteriores, a nossa vontade é a mesma vontade de Deus, é a vontade do Cristo, porque nós fomos criados por essa vontade, e nós não temos outra vontade. A ideia de ser separado de Deus não foi uma verdade, não foi uma vontade, foi um desejo vão. Então, ele nos pede que apenas a nossa vontade seja feita novamente. Ao invés de nos colocarmos à disposição de desejos vãos, que olhemos para eles e possamos reconhecer que eles nunca trouxeram aquilo que nós achamos que trariam, que é a felicidade perfeita, a segurança perfeita, a união perfeita. Então, tudo que é característica do céu, a idolatria nunca trouxe. Então, deixamos esses desejos vãos de lado e permitamos que a nossa vontade, que é a mesma vontade de Deus, que essa seja feita, que essa seja estendida, e não mais busquemos coisas que não queremos. Nós não queremos essa idolatria de coisas separadas, e esse universo fora do reino do céu. Não é a nossa vontade. Então, pararmos de idolatrar as coisas dentro da separação. E te é pedido que te deixes libertar de todos os sonhos daquilo que nunca foste, e não busques mais substituir a vontade de Deus pela força de desejos vãos. Então, só nos é pedido que nós nos deixemos libertar dos sonhos dos quais nós nunca, de fato, quisemos. Nós nunca, de fato, quisemos a separação. Nós pensamos que as desejamos porque, num instante de insanidade, a gente não se deu por conta do que é esse sonho de separação e achamos que o amamos por um instante. E depois nós sentimos culpados demais para ouvir ao Espírito Santo. Mas, na verdade, então, nós nunca nunca houve um tempo no qual nós quisemos algo fora da vontade de Deus. E esse fora da vontade de Deus são justamente desejos vãos, não é vontade. Então, tudo que nos é pedido é que nos voltemos à nossa real vontade, ao invés dos desejos vãos. Aqui, o sonho de separação começa a murchar e desaparecer. Pois aqui a brecha que não existe começa a ser percebida sem os brinquedos de terror que tu fizeste. Então, quando nós nos permitimos aceitar, substituir a vontade de Deus, que é a nossa vontade, substituir aos nossos desejos vãos, é aí que o sonho de separação começa a deixar de ter atrativos para nós. Começa a deixar de ser atração, começa a deixar de ser um ídolo. Porque dentro dessa lembrança da nossa vontade é que nós permitimos que os brinquedos de terror entre a nossa consciência e aquilo que nós somos comecem a ser apagados. No lugar dos brinquedos de terror, entra um sonho feliz,
entra o mundo real, entra um sonho de perdão. Ao invés de condenação, perdoar a tudo que não é real, mas nós pensamos que existe. Então, é aí que o sonho começa a desaparecer. Fica contente, de fato, quando os brinquedos de terror se vão, não mais do que isso é pedido. Então, só isso, permitir que a gente, que entre o sonho feliz no lugar do sonho de julgamento. Fica contente, de fato, porque a salvação pede tão pouco, não tanto. Olha como a salvação pede pouco. Ela só pede que nós deixamos que os brinquedos de terror, que pensamos que nos ataquem, sejam substituídos por brinquedos, por atos felizes, por atos de perdão, por um sonho de perdão. Então, como é pouco que a salvação pede? Que o sonho de separação, o sonho de ataque, seja substituído pelo sonho de perdão, e que e esse sonho de perdão irá restaurar na nossa consciência, de novo, a nossa vontade, a nossa realidade no céu. Então, a salvação, de fato, pede tão pouco, só isso. Ela nada pede na realidade. E mesmo em ilusões, ela apenas pede que o perdão seja o substituto do medo. Tal é a única regra para os sonhos felizes. Então, a salvação, a volta da nossa consciência para o Cristo, para o céu, na verdade não pede nada. Porque pedir para aquilo que nunca foi real deixar de parecer ser real, isso é o mesmo que pedir nada, porque nunca foi real mesmo. Então, a salvação não pede para substituir nada. Mas mesmo no sonho, mesmo na irrealidade, mesmo na fantasia, ela ainda pede pouco. Então, na verdade, a salvação não pede nada. Ela só quer que aquilo que é real volte a ser a nossa consciência. Mas mesmo na ilusão, ela só quer que um sonho de medo seja substituído por um sonho de perdão. Só isso. E aí nós teremos, em lugar do sonho do medo, um sonho feliz. E isso é alcançado através do perdão a todas as ilusões. Tal é a única regra para os sonhos felizes. Então, para alcançarmos o sonho feliz ou o mundo real, só isso nos é pedido. Que tragamos à nossa consciência tudo aquilo que achávamos que nos feria e que permitamos que isso seja substituído através dos pensamentos de perdão do Espírito Santo. Só isso. A brecha é esvaziada dos brinquedos do medo e então a sua irrealidade é explícita. Então, no perdão, o brinquedo perde o seu poder de ataque. Então, no perdão, quando ele não mais nos é atacado, ele é visto sem medo. Quando ele é visto sem medo, a sua irrealidade é imediatamente vista. Imediatamente vemos que isso ali é só uma ilusão, não é a verdade. A verdade ainda está além disso. Os sonhos não servem para nada. E o Filho de Deus não pode precisar deles. Então, que utilidade teria um sonho para o Filho de Deus? Só a realidade do Filho de Deus, que é a criação, como co-criadores de Deus, a realidade do céu, isso é a única realidade que o Filho de Deus tem e pode querer. Como que ele iria querer substituir isso por sonhos, se sonhos são nada? Nunca, então, os sonhos, eles nunca lhe oferecem coisa alguma que ele jamais pudesse querer. Então, qualquer idolatria aqui no mundo, e mesmo a ideia de ser um ser individual dentro do mundo, isso tudo é um grande sonho, e jamais um sonho pode trazer aquilo que de fato nós queremos. Nós, o Cristo que somos, nós como tomadores de decisão, que decidimos
que um sonho poderia ser feliz e poderia ter atração, e que depois passamos, e que para acreditar no sonho tivemos que dar realidade para ele. E dando realidade, passamos a temê-lo, porque dando realidade, aquilo que nos, por um lado, nos completava, por outro lado, nos atacava, agora passamos a compreender que, na verdade, nós não queremos sonhar, nós queremos saber da nossa vida no céu, nós queremos saber da nossa realidade. Só a nossa realidade pode preencher a consciência do nosso ser, e não um sonho de separação. E assim, nós aqui então, as ilusões nunca ofereceram jamais nada que nós possamos querer. Ele é libertado das ilusões através da sua própria vontade e é apenas restaurado ao que ele é. Isso é a salvação. Nós somos libertados das ilusões através da nossa vontade de não mais sermos ilusões. E assim, a consciência da realidade é restaurada. A volta do Cristo é devolvida à nossa consciência. O que poderia ser o plano de Deus para a sua salvação, exceto o meio de fazer com que ele se dê a ele mesmo, o que poderia ser o plano de Deus para a salvação, a não ser que nós, o ser que nós somos, nos devolvêssemos a nós mesmos ao Cristo, parar de sermos o Cristo e uma ideia separada. E parar de se identificar com essa ideia separada, e deixando de se identificar com a ideia separada, a consciência do Cristo se restaura automaticamente de volta na nossa consciência, porque nós nunca deixamos de ser o Cristo. Apenas obstruímos a consciência disso com a ideia de um ser separado. Então, o plano de Deus para a salvação é apenas esse: pararmos de nos identificar com essa ilusão, com algo separado do Cristo, e assim nós nos voltamos para nós mesmos, para o Cristo que somos. Então, isto é o que Jesus nos trouxe para a verdade, atrás da ilusão, que é ainda o Cristo que nós somos. A ilusão é esse brinquedo inflado que nós usamos para separar nossa consciência do Cristo, mas permitindo que o Cristo venha à nossa consciência, o sonho acaba. E o sonho se acaba quando não há mais nenhum julgamento sobre aquilo que pensamos que esteja lá fora nos afetando, porque era só um sonho no qual nós mesmos damos a fala e esquecemos essa primeira parte do sonho. Então, e seguindo dentro de se corrigir do sonho, para a aula que vem, nós vamos ver um único propósito, o qual nós podemos usar aqui no sonho. Então, ao invés de 1000 propósitos de separação, para concretizar apenas a vontade de ser separado, de sermos aquilo que nós não somos, um único propósito que restaura a consciência do nosso ser. Mas isso para a aula que vem. Então, nós ficamos aqui, eu encerro aqui a leitura comentada, e temos agora aqui o nosso horário de interação. Alguém gostaria, por favor, de trazer algo? Hoje até não tivemos participação no chat. Sendo não houve aqui nenhum pedido para interação, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação da nossa aula de hoje, permitindo assim que fiquemos nesses pensamentos que o Espírito Santo trouxe a nós, que isso seja nossa escolha seguirmos a esses pensamentos. Toda a gratidão a Jesus por nos lembrar disso.